Pronto. Bom, boa tarde para todo mundo. A gente hoje começa a nossa aula sobre poder de polícia, que foi o que ficou pendente da aula passada, né? Eu já vou falar para vocês que o poder de polícia ele tem um conceito que está previsto em lei. Deixa eu abrir a janela que está muito calor. Ele tem um conceito previsto em lei. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Poder. Eu tô me sentindo num déjà vu da aula de ontem da Degrau, Renata. Juro. Que eu vou ter que finalizar hoje, né? Porque não finalizei tudo, né? Não, cara, vou te contar. Ontem foi realmente... Ontem foi... surreal. E a luz só voltou, devia ser umas 10 horas da noite, tá? Ficou indo e vindo toda hora. É mesmo? Aqui voltou logo. Artigo 78 do Código Tributário e também no artigo 145, inciso 2º da Constituição, que fala que o poder de polícia será remunerado pelo tributo taxa. Tá? Ó, eu vou ler o conceito que a gente... Ai, minha perna. Eu vou ler o conceito que a lei traz sobre o poder de polícia e depois eu vou colocar aqui um conceito que você encontra na obra da professora Maria Silvia, tá? Que eu acho um conceito melhor. Eita, ferro. Ai, Jesus. Aqui, achei. Vamos lá. Aqui. Eu vou ler o conceito do poder de polícia, depois eu vou colocar um conceito aqui e a gente vai começar a conversar sobre o tema. Artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Você percebeu que no parágrafo único do artigo 78 ela fala em discricionariedade? Ó, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Cuidado com isso, porque aqui reside um perigo. Muita gente erra a questão de prova justamente por conta da mal colocação da palavra discricionário no parágrafo único do artigo 78 do Código Tributário Nacional, quando ele conceitua para nós, aqui do direito administrativo, o que seria o poder de polícia. Vou colocar o conceito aqui e a gente vai dissecar o conceito que você encontra no livro da Di Pietro. Poder de polícia é a atividade do Estado no exercício da função administrativa e de caráter fiscalizatório que traz a prerrogativa de a administração
pública, condicionar, leia-se, limitar, restringir, suprimir ou sacrificar um direito individual em nome do interesse público. Quem autoriza o ato de polícia é a lei, em respeito ao princípio da legalidade. E o que o legitima é o princípio da supremacia do interesse público. Olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é do que se trata o poder de polícia, tá? Primeira coisa, a palavra polícia contextualizada aqui, ela não significa, obviamente, as entidades, os órgãos de segurança pública, as forças de segurança pública, elencadas no artigo 144 da sua Constituição, tá? Então, a palavra polícia contextualizada aqui não significa polícia, Capitão Nascimento, né? É claro que a polícia, na condição de força de segurança pública, também, obviamente, também é dotada de poder de polícia. Ninguém discute isso. Mas não só ela, né? A palavra polícia, ela está se referindo a quem exerce função administrativa de forma típica, poder executivo, ou atípica, poder legislativo ou, obviamente, poder judiciário. Então, a palavra polícia aqui, contextualizada, ela se refere a qualquer organismo da administração pública. E aí, quando eu falo qualquer organismo, a palavra, neste caso, organismo, ela alcança órgãos públicos e as pessoas jurídicas, as entidades que eventualmente estejam exercendo o poder de polícia, tá? A ideia aqui de organismo é quem tem e quem também não tem personalidade jurídica própria. Beleza? Olha só. Todos os organismos da administração pública, direta e indireta, desde que estejam exercendo atividade administrativa em qualquer dos três poderes, poderão exercer uma atividade especificamente de caráter fiscalizatório, denominada poder de polícia. Tá certo? Então vou falar para vocês o seguinte: o poder de polícia, ele não está, olha o que eu vou falar. O poder de polícia, ele não está diretamente ligado a nenhum dos três poderes, mas, ao mesmo tempo, ele aparece nos três poderes. Eu estou querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo dizer que o poder de polícia, ele não vai aparecer especificamente no poder executivo. Então, ele não está ligado especificamente, exclusivamente, a nenhum dos três poderes. Mas, ao mesmo tempo, ele está
ele poderá aparecer nos 3 poderes, desde que haja exercício da função administrativa. Tá claro? Tá claro? Então, sempre que você estiver exercendo função administrativa... Será que foi clonado? Aqui. Eita. Então, sempre que o Estado estiver exercendo função administrativa, lá vai aparecer o exercício do poder de polícia, tá? E o que é o poder de polícia? Eu vou falar o português claro aqui, sem gourmetizar a parada, tá? Sem glamour, sem romantismo nenhum. O poder de polícia é a chancela da lei, a eventual truculência do Estado. Não há outra forma de falar no poder de polícia que não falando especificamente, exatamente do que se trata. Quando a gente fala em poder de polícia, a gente está admitindo, a gente está aceitando a possibilidade de que o Estado agirá com um pouco mais de violência, com um pouco mais de energia, de uma forma um pouco mais invasiva. Essa atitude violenta, essa conduta invasiva do Estado só se justifica por conta da busca incessante pelo interesse público. O que o poder de polícia quer é, sinceramente, passar por cima de um interesse individual em nome do interesse público. O que se quer com o poder de polícia é alcançar, de qualquer maneira, sob qualquer forma, sob qualquer pretexto, é alcançar o interesse público. Ainda que para isto o Estado tenha que agir de forma um pouco mais truculenta, de forma um pouco mais violenta, de forma um pouco mais invasiva, mas isso só se justifica na exata medida da busca pelo interesse público. E por que o poder de polícia vai aparecer? Porque você está vendo a administração pública praticar um ato violento, por exemplo, uma desapropriação. Vou desapropriar a tua casa para construir uma creche. Ok, a gente tem interesse público aí que é a creche, mas o Estado está invadindo a propriedade particular? Tá. Ele invade, mas ele invade por uma boa causa, né? Ele invade para buscar a satisfação do interesse público. Então, o poder de polícia é toda atividade do Estado no exercício da função administrativa e sempre de caráter fiscalizatório. Que esse ato de fiscalizar, a conduta de fiscalizar, ela já traz em si a prerrogativa de o Estado condicionar, leia-se, limitar, restringir, suprimir ou sacrificar um direito individual em nome do interesse público. Tendo em vista que o ato de polícia é um ato administrativo. Ai, tô ficando sem voz. Tendo em vista que o ato de polícia é um ato administrativo como qualquer outro, toda a teoria do ato administrativo vai ser aplicada aqui. Ele é um ato administrativo como qualquer outro. Mas o que torna este ato um pouco mais peculiar, né? Um pouco diferente, um pouco peculiar, é saber que, o poder de polícia ele só pode ser exercitado no bojo da função administrativa. Ponto. 2. O poder de polícia é essa atividade do Estado desempenhado no contexto da função administrativa que traz a prerrogativa de o Estado passar por cima, condicionar, limitar,
restringir, suprimir ou sacrificar um direito individual em nome do interesse público. Tá certo? Então, o poder de polícia é passar por cima de um direito individual para depois alcançar o interesse público. E esse passar por cima ocorrerá no bojo de uma ação fiscalizatória. É o Estado fiscalizando alguma coisa, alguma pessoa, algum serviço ou alguém. Isso é o poder de polícia. Tá claro? Tá claro? Características. Vou botar aqui. Não botei um ali em cima, não. Características do poder de polícia. Discricionariedade, coercibilidade, atividade negativa, autoexecutoriedade, atividade desculpa. Deixa eu botar logo aqui. Ai, botei errado. Limite. Fiz tudo errado. Espera aí. Um conceito, características. Fiz tudo errado. Características do poder de polícia. Agora sim, vou fazer certo. Do poder de polícia. 2.1. Agora sim. Discricionariedade. 2.2. Coercibilidade. 2.3. Autoexecutoriedade. Atividade negativa. Agora, os limites. Limites. 3.1. Necessidade. 3.2. Adequação. 3.3. Razoabilidade. 3.4. Aí você coloca assim, ó. 3.1 mais 3.2 é igual a utilidade. Três ponto 3 mais 3.4 entre meios
Adequação entre meios e fins. Vamos lá. Eu queria pegar aqui uma questão. Na semana que vem eu trago, mas eu queria pegar uma questão aqui para você ver como é fácil você identificar na hora uma questão de prova quando ela fala do poder de polícia, porque você identifica na hora que a questão fala sobre poder de polícia. Quando a questão for sobre poder de polícia, o examinador ele vai sempre fazer a mesma coisa. Ele vai descrever uma hipótese. Ele vai descrever uma hipótese em que haja algum agente público fiscalizando alguma coisa, tá? Vai ficar muito claro que existe algum agente público fiscalizando uma pessoa, um bem, uma prestação de serviço, tá? Ou então, se a questão optar por não falar especificamente, não demonstrar uma atividade de fiscalizar, a questão ela vai te falar especificamente a palavra fiscalização. Ela vai falar, ela vai mencionar a palavra fiscalização. E aí você já vai matar que a gente está diante do poder de polícia. Então, o poder de polícia é toda atividade do Estado, em qualquer dos três poderes, desde que você esteja no manejo da função administrativa. Atividade essa que concerne em restringir, em limitar, em suprimir, em condicionar um direito individual em nome do interesse público. O que se busca sempre com o ato de polícia é o interesse público. E por que se busca sempre com o ato de polícia o interesse público? Por quê? Porque o interesse público é o que há de mais importante, não é isso? E por isso mesmo ele é mais importante, ele é superior aos demais, por conta do princípio da supremacia do interesse público. Tá claro o conceito de poder de polícia? Agora vamos lá. Características do poder de polícia. E aqui vem o perigo da tal da discricionariedade ser elencada. Peraí. Aqui. Pronto. Características do poder de polícia. O poder de polícia conta com 4 características: discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade e a função e atividade negativa. Essa é a regra, mas tem exceção que a gente vai ver aqui. Quando a gente fala na discricionariedade, o que é discricionariedade? Qual é o conceito de discricionariedade que a gente já compartilhou lá na aula de poder administrativo? Fala. Fala. Oportunidade. Qual é o conceito que a de Pietro traz? Eu sempre estou tocando nessa tecla porque eu estou vendo as pessoas errando questão de prova, cara. Por causa dessa babaquice, pelo amor de Deus, cara. Não decora. Conveniência e oportunidade, isso. Exatamente. Não decora. Uma coisa que você tenha que fazer na sua vida que é obrigatório. Me diz uma coisa que você tem que fazer na sua vida que é obrigatório. Pagar o IPVA. Tristeza no coração. Eu pensei assim, tomar banho. Eu pensei em coisas mais suaves. Eu pensei assim, tomar banho, escovar um dente. Não, pensei porrada. Em coisas nesse nível. Não, a Rose foi logo na jugular e na carótida e falou uma coisa, pagar IPVA. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Então, assim, quando você compra um carro, eu tenho que pagar a escola do meu filho. Não posso deixar de pagar a escola do meu filho, né? É um compromisso que eu assumi. E educação, para mim, é inegociável. É mais importante do que qualquer outra coisa.
né? Eu posso deixar de pagar a escola dele? Não. Por acaso eu tenho a liberdade de ponderar se aquilo ali é ou não é conveniente? Não. Mas, por exemplo, se ele chegar para mim e falar assim, mamãe, eu não quero mais fazer judô. Como ele chegou para mim há um tempinho atrás e falou, mamãe, eu não quero mais fazer natação. Tô achando natação chato. Ele ainda fez mais um tempinho, que ele entrou para natação, estava com 6 meses. Ele ficou mais um tempinho, só que chegou uma hora que eu estava pagando à toa, porque ele não estava querendo ir. Eu tinha que trabalhar, quem tinha que levar era a minha mãe. E a minha mãe também não forçava a barra, porque ela também estava de saco cheio de ter que levar todo dia de manhã para ele nadar aqui no brilho d'água. Então, assim, no que toca à natação, é alguma coisa que eu posso verificar se é ou se não é conveniente. Não eu pagar a natação, obviamente não, né? Mas o Murilo fazer a natação, fazer o judô. Porque é importante, mas eu posso viver sem aquilo ali, né? Eu tenho liberdade de ponderar se aquilo ali é fundamental na minha vida. Agora, a escola dele não. A escola dele não. Escola é fundamental. Escola eu sou obrigada a pagar para que ele tenha a educação que eu julgo melhor, né? Que eu julgo mais importante, que para mim é mais importante do que qualquer coisa. Mas aí é uma questão de percepção pessoal, é uma questão de percepção individual. Assim como eu, assim como você, assim como qualquer pessoa, a administração pública pensa igual. Estava dando aula outro dia em Madureira. E aí surgiu essa discussão, assim, e aí a discussão começou a ficar um pouco acalorada, porque eu disse uma coisa e aí outro professor disse outra coisa. E esse outro professor que disse essa outra coisa justificou a fala dele no parágrafo único do artigo 78 do Código Tributário Nacional, que fala que é discricionário. Olha só, gente, discricionariedade, de acordo com as palavras da Maria Silvia de Pietro, discricionariedade é o espaço de liberdade que a lei confere à administração pública para que ela decida se, quando e como praticar o ato dentro de um juízo de conveniência e oportunidade. Esse juízo de conveniência e oportunidade chama-se mérito administrativo. Tá certo? Chama-se mérito administrativo. Então, se você parte do pressuposto que o exercício do poder de polícia é uma conduta, e Carol, é uma conduta discricionária do Estado, a Carol está me mandando um áudio que depois eu vejo o que é. Não posso ver agora. Se você parte do pressuposto que o poder de polícia tem uma discricionariedade, você está me dizendo o quê? Você está me dizendo que o poder público ele pode ponderar se ele acha conveniente ou não fiscalizar as pessoas. Por que isso? Porque o conceito de discricionariedade é isso. Então, se você fala que a discricionariedade, que a atividade de polícia é discricionária, você está interpretando a lei da seguinte maneira. Olha, o parágrafo único do artigo 78 do Código Tributário Nacional, quando fala que a atividade de polícia é discricionária, significa então que ela é opcional, significa então que ela é facultativa, significa então que a autoridade vai ponderar dentro de um juízo de conveniência e oportunidade se deve ou se não deve fiscalizar o cara ali que fez um puxadinho. Deve ou não fiscalizar o restaurante ali do sei lá de quem, se o cara está vendendo alimento fora da validade. Deve ou não fiscalizar posto de gasolina,
se a gasolina está batizada, está adulterada ou não. Deve fiscalizar a clínica de vacinação. Vacina de criança. Vacina que a gente dá em criança. Eu nunca dei nenhuma vacina no meu filho que não fosse em posto de saúde. Porque essas clínicas de vacinação, eu sei, porque uma amiga minha que é da Fiocruz já me falou, quando eu estava grávida, falou assim, jamais dê vacina para o seu filho que não seja em posto de saúde. Porque as vacinas dos postos de saúde, quem fornece é o Estado. Então, ela não está fora da validade. Quando ela está fora da validade, elas são recolhidas e são descartadas. Mas nessas clínicas de vacinação, a vacina pode estar fora da validade. Então, você acha que é discricionário do Estado fiscalizar isso? Você acha que é discricionariedade? Você acha que é a liberdade do Estado fiscalizar se a boate lá está de acordo com as especificações para não acontecer o que aconteceu lá em Santa Maria com a Boate Kiss? Então, olha só, gente. É uma questão de interpretação da lei. Você não pode levar a literalidade da lei. Você não pode levar a lei, não pode interpretar a lei literalmente. Porque se você interpretar o parágrafo único do artigo 78 do Código Tributário Nacional literalmente, você vai invariavelmente, inexoravelmente chegar à conclusão de que o Estado tem a liberdade de fiscalizar ou não. E aí eu pergunto a você, você julga essa interpretação correta? Você julga esta a melhor interpretação? Eu creio que não. E quando eu falo que eu creio que não, é lógico, eu não estou falando de mim, né? Eu estou falando da doutrina majoritária. Eu não acho que essa seja... E aí, quando eu falo eu, é a doutrina majoritária. A doutrina não acha que esta seja a melhor interpretação. Então, pelo amor de Deus, porque eu já escutei, porque eu já assisti aula com não sei quem, sinceramente, não importa. Você pode ter assistido aula com quem você quiser, mas eu te garanto que a doutrina mais abalizada sobre o assunto vai te falar que quando o parágrafo único do artigo 78 do CTN fala a palavra discricionário, ela não está querendo falar em juízo de conveniência no que toca à atividade de polícia em si, na sua essência. Tendo em vista que é claro que, sobretudo em um Estado democrático de direito, a atividade fiscalizatória ela é obrigatória. Para quê? Para que as pessoas ajam nos limites da lei. Já que o Estado é democrático de direito, as pessoas devem agir nos limites da lei. Ora, então, se o Estado dita a regra de como você deve agir no limite da lei, é lógico que o Estado vai ter que ter um arcabouço para que ele possa, eventualmente, fiscalizar quem está cumprindo, respeitando o limite legal e quem está ultrapassando, quem está desrespeitando o limite da lei. Portanto, a primeira característica do poder de polícia, quando falo na discricionariedade, eu não estou falando da atividade de polícia em si. Porque a atividade de polícia de fiscalizar, ela não é discricionária. Ela é vinculada, porque a gente está diante de um dever do Estado. Gente, isso ficou claro? Então, em que consiste, o que o parágrafo único quis dizer quando ele meteu a palavra discricionário lá no meio da jogada? Em que consiste essa discricionariedade? Consiste na conveniência de a autoridade administrativa verificar, diante das circunstâncias do caso concreto, quem ela julga merecer a fiscalização. Quem vai sofrer a fiscalização de polícia, aí sim, será definido por um critério de conveniência e oportunidade da autoridade competente. Porque é humanamente impossível que em cada esquina tenha um policial militar.
fazendo policiamento ostensivo. É absolutamente impossível que, ao longo de uma estrada, a cada 1 quilômetro tem um policial, tem um PRF, fiscalizando o tráfego, o trajeto das pessoas. É humanamente impossível que o fiscal de posturas, o fiscal de edificações da prefeitura, possa fiscalizar todas as casas do Rio de Janeiro, para saber se você construiu acima do limite para determinar a ação demolitória. É impossível. É impossível que a vigilância sanitária fiscalize todos os restaurantes e bares e boates e pizzarias do Rio de Janeiro. Isso é impossível. Então, a fiscalização se dará por amostragem, ou seja, e é nisso que reside a discricionariedade. Ou seja, o particular que vai sofrer a fiscalização de polícia, este sim será selecionado por um critério de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Essa questão é aquilo que você até colocou ontem, também foi esse ponto, né? E essa questão que pode realmente trazer a confusão, porque o que eu entendi de toda da tua explicação é o seguinte, é que o poder de polícia, na sua essência, ele não é uma opção, ele é um dever, ok, beleza. Mas a palavra-chave para a gente definir o limite, no caso, para entrar a tal da discricionariedade é justamente a amostragem, né? Entendeu? Exatamente. Porque para você saber o limite. É impossível. É impossível. Olha só, vamos imaginar que você passa para o TRE. Passou para o Amém. TRE. Amém. A chamada vai acabar em 10 minutos, aí eu faço outro link. Aí você, no dia das eleições, você acha que existe possibilidade de o juiz eleitoral e a sua equipe fiscalizar todas as sessões eleitorais do Rio de Janeiro, que é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil? Sinceramente. Não, e não fiscaliza mesmo, tá? Eu trabalhei em eleição, fiscaliza não dá. Não, pô, porque é humanamente impossível. O cara vai fiscalizar se o cara receber algum comunicado, alguma denúncia, alguma coisa que leve o cara lá, entendeu? Algum comunicado, alguma coisa que o cara me imagine que possa necessitar da fiscalização. Porque fiscalizar todo mundo, literalmente, não dá. Porque a fiscalização vai ter que estar por amostragem. Não tem nem material humano para fiscalizar na sua integralidade todo mundo. É impossível. É humanamente impossível. Então, nesse aspecto, a discricionariedade ela vai aparecer não no que toca, não no que tange a prática da atividade em si, na sua essência mesmo, mas sim em quem vai sofrer essa fiscalização, porque de fato não há meios, isso é humanamente impossível, não há meios de fiscalizar todo mundo, então a fiscalização se dará por amostragem, ou seja, quem vai sofrer, o particular, pessoa física ou jurídica, né, que pode ser um estabelecimento comercial, ou uma pessoa parada na blitz da lei seca com um estabelecimento comercial. Quem vai sofrer, pessoa física ou jurídica, a fiscalização de polícia, aí sim, vai ser selecionado por um critério de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa. Ô, Renata. Oi? Vem a fiscalização, né? Vem o poder de fiscalização. Aí depois vem a multa ou a sanção. Ou eu tô falando errado? A multa já é a sanção. Sim, mas aí também a multa ela vai entrar na conveniência e oportunidade, tipo a gravidade, essas coisas? Não. Então aí não entra a discricionariedade. Não, aí não. Se o fiscal lá do ICMS vai fiscalizar o livro caixa da sua empresa
e ele percebe que você não está pagando o ICMS na alíquota adequada, você está sonegando, ele não tem a discricionariedade de impor a multa, tendo em vista que está cabalmente demonstrado que você está agindo contrariando a lei, porque a lei manda você pagar ICMS. Você não pagou ou não está pagando na alíquota devida, você vai ser autuado. Ai, minha perna. Você vai ser autuado e você vai ser multado. Aí não tem discricionalidade. Aí sabe o que tem aí? Princípio da proporcionalidade. Porque aí a punição, no caso a sanção, a multa, vai ter que ser proporcional à gravidade da conduta que você praticou, à gravidade do seu erro. Vai ter que ser proporcional à gravidade da lesão que você causou ao Estado. Entendeu? Entendi. Entendeu? Vamos lá. Segunda característica do poder de polícia, coercibilidade. O ato de polícia é um ato coercitivo. O ato de polícia é um ato de coerção. Quando eu falo que o ato de polícia é um ato coercitivo, eu estou falando o quê? Eu estou falando que o particular que foi selecionado pela conveniência da autoridade para sofrer a fiscalização, ele não pode se negar a ela. Ele não pode se opor a ela. Ele não pode falar assim, olha só, aqui no meu restaurante ninguém vai entrar para fiscalizar se eu estou vendendo alimento na validade ou não, porque eu não quero. Aqui ninguém vai entrar porque eu não estou afim, porque eu não deixo, porque eu não quero. Você acha que cabe isso? Claro que não. É lógico que não. Então, o ato de polícia, ele é coercitivo porque ele vai subjugar o particular a um comando. Ele vai subjugar o particular ao comando do Estado. E por que o ato tem essa força toda? Porque ele vai buscar o interesse público, que, por sua vez, é mais importante, é mais relevante do que o interesse pessoal e individual de cada um de nós. Então, nessa medida, a coercibilidade, ela vai impor ao particular uma conduta a ser seguida. Ele tem que se submeter à fiscalização. Ele não pode se negar, ele não pode se opor, tendo em vista que o ato de polícia é dotado de coercibilidade. E digo mais, para que o ato de polícia produza efeitos, é necessário intervenção judicial? Não. É necessário decisão judicial? É necessário autorização judicial para que o ato de polícia produza os efeitos pretendidos pela administração? Não. Não, porque os poderes são independentes entre si. Portanto, o ato de polícia é dotado de autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? É a prerrogativa que o ato tem de produzir efeitos independente de intervenção judicial. Então, você fez um puxadinho. Aí você vai sofrer a fiscalização de polícia para saber se está tudo de acordo com as especificações da prefeitura do plano diretor municipal. E aí a gente percebe que você não tem a licença para construir. Aí você vai ser autuado, vai tomar uma multa, vai ser autuado, para que você regularize a sua situação num prazo. Acho que são 90 dias. Num prazo. Vamos imaginar que você ignora. Ih, tô nem aí, não é comigo, que se dane. Ignorou. O que a prefeitura vai fazer? Essa questão a FGV cobrou na prova da Polícia Civil. Ação demolitória. Vai demolir o puxadinho. Para que haja ação demolitória, tem que ter autorização judicial? Não tem que ter.
porque o ato de polícia é dotado de autoexecutoriedade. Então, quando eu falo que o ato de polícia é dotado de autoexecutoriedade, eu estou falando que ele é um fim em si mesmo. Eu estou falando que quem vai conferir eficácia ao ato, parênteses, eficácia é a aptidão para gerar efeitos. Quem vai proporcionar eficácia ao ato, produção de efeitos ao ato, é ele mesmo, a partir da sua publicação no Diário Oficial. Eu não preciso de ninguém para que meu ato produza efeitos, porque quem vai conferir efeitos a ele sou eu mesmo. Como? Publicando o ato no Diário Oficial. E a última característica, para a gente encerrar essa parte, atividade negativa. Geralmente, o ato de polícia ele traz uma atividade negativa. Não construa acima do limite, não comercialize alimentos fora da validade, não dirija sem habilitação. Ele vai impor como regra uma conduta negativa, mas tem uma exceção, que é o artigo 182, que é a desapropriação especial urbana, porque você não está cumprindo a função social da propriedade. Nesse caso, antes de desapropriar, o 182 da Constituição fala o quê? A municipalidade, a prefeitura vai notificar o proprietário para edificar. Gente, eu vou ter que encerrar e vou começar outra, tá? Tá bom? Um momentinho. Espera aí. Vou gerar um novo link.